Olá, meu nome é Stênio Fusaro de Almeida e eu vou apresentar o meu trabalho sobre a influência do torque de aperto nos parâmetros modais em estruturas conjuntas parafusadas. Esse trabalho foi feito em colaboração com Lucas Pereira Miguel, Rafael de Oliveira Teloli, sob a orientação do professor Samuel da Silva. Essa apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Primeiro, então, vamos falar sobre a motivação do trabalho e os desafios relacionados a Structural Health Monitoring, SHM, e como esse trabalho pode responder algumas perguntas da área. Depois nós vamos falar sobre a detecção de dano e como foi possível utilizar a distância quadrada de Mahalanobis para tal. Vamos falar também sobre o problema da remontagem do sistema. Vou detalhar mais adiante, explicar o que significa, porém é um tópico muito importante. Finalmente vamos fazer algumas considerações finais e falar um pouco sobre a aplicação desse trabalho e a orientação para trabalhos futuros. Em SHM, o interesse principal é, através de medidas indiretas, detectar algum parâmetro que possa ser utilizado para indicar a saúde do meu sistema, se ele está em bom funcionamento ou se ele precisa de manutenção. Como muitos sistemas utilizam da junta parafusada, um parâmetro muito importante de ser analisado na indústria atual é a variação do torque de aperto. E como essa variação do torque de aperto influencia também nos parâmetros modais de vibração da minha estrutura. Essa variação ocorre de maneira não linear, portanto, outra pergunta que deve ser feita é se esses parâmetros modais lineares podem indicar dano numa estrutura que tem comportamento vibracional não linear. Para responder todas essas perguntas, foi elaborado o aparato experimental mostrado na figura, que foi batizado de viga de Orion. A viga de Orion é uma viga composta de duas partes, unidas por uma junção parafusada, com 3 parafusos de torque calibrável, acoplada verticalmente a um excitador pela base. A base é instrumentada com um acelerômetro para captação de dados de excitação, de entrada de excitação na viga, e um ponto de medida a vibrômetro a laser na extremidade superior para captação dos dados de saída em velocidade. Esses dados são processados e assim nós podemos obter os parâmetros modais. Então a ideia principal do trabalho, primeiro de tudo, é responder a pergunta se os parâmetros modais lineares podem ser usados como indicadores de dano. E para responder essa pergunta, nós precisamos de um algoritmo de detecção de dano que utilize esses parâmetros modais para identificar essa variação do torque de aperto. Antes de chegar nesse algoritmo, é necessário passar por alguns passos. Então é preciso selecionar parâmetros modais que sejam sensíveis à variação do torque de aperto. E para selecionar parâmetros modais também precisamos identificar qual o modo de vibrar da banda de frequência que é o melhor para ser utilizado nessa identificação. Depois é necessário combinar esses parâmetros num gráfico de dispersão e aí sim aplicar a distância quadrada de Mahalanobis para determinar o valor limite de saúde do meu sistema. Depois, o próprio algoritmo precisa passar por uma avaliação do percentual de erro para saber se o modelo é válido para detecção de dano ou não. Então, a cara geral do algoritmo é essa que aparece aqui. Do lado esquerdo, nós temos a fase de treinamento, em que a condição saudável da viga é analisada. Nós temos aqui, então, na condição saudável, 3 parafusos calibrados a 80 cNm de torque. Os dados são extraídos do acelerômetro e do vibrômetro e transformados em uma função de transmissibilidade através da razão entre a saída e a entrada. Dessa função de transmissibilidade é identificado um modo de vibração que indique uma melhor variação dos parâmetros modais. No nosso caso, poderia ser o quinto ou o sexto modo. Nós utilizamos o sexto modo para esse experimento. E desses parâmetros, desse modo de vibrar, foram extraídos os parâmetros modais. Os escolhidos foram a frequência de ressonância e o coeficiente de amortecimento. Eles são dispostos num gráfico de dispersão e deste gráfico de dispersão é calculada a distância quadrada de Mahalanobis. Como estamos falando da condição saudável, a distância extraída aqui é chamada de beta, que é o valor limite pelo qual
que será possível comparar as outras medidas e dizer se essas outras medidas são referentes a sistemas saudáveis ou com dano. Depois, aqui do lado direito, na fase de teste, nós temos as condições desconhecidas, batizadas de desconhecidas, porém, experimentalmente, nós conhecemos essas condições, que seriam as chamadas condições de dano, em que o parafuso central é mantido a 80 cNm e os da extremidade são calibrados para medidas de 60, 30, 20 e 10 cNm, respectivamente. Os sinais são coletados, transformados novamente em função de transmissibilidade, os parâmetros modais são extraídos do sexto modo e a distância quadrada de Mahalanobis do gráfico de dispersão é aplicada, fornecendo a nós a medida d quadrado. Essa medida, então, é comparada com o parâmetro beta, então o algoritmo é alimentado dos dois lados, e a partir dessa comparação é determinado se d quadrado for maior que beta, o sistema é considerado danificado, se d quadrado for menor que beta, o sistema está em condição saudável. Além disso, vale ressaltar que a condição saudável também é utilizada na fase de teste através desse vetor, porque apenas metade dos dados saudáveis selecionados aleatoriamente é utilizado para calcular o valor limite beta. A outra metade é utilizada para ser testada e descobrir se o valor beta tem um valor interessante, se tem um valor correto. Então essas são as funções de transmissibilidade. Do lado esquerdo nós temos a excitação para toda a banda de frequência e do lado direito apenas o sexto modo isolado. Nós temos pela variação de cor a variação do torque de aperto e pela variação do tipo de linha, ela demonstra as diferentes remontagens do sistema. Então o experimento foi realizado para 3 montagens, então desmonta-se e monta o sistema novamente, calibrada para 5 torques de aperto diferentes, e nessas calibragens foram realizados 6 testes. Portanto, no total nós temos 90 observações, sendo 18 em cada condição estrutural. Aqui nós temos os parâmetros modais no formato do gráfico boxplot para toda a banda de frequência. Do lado esquerdo a frequência de ressonância, do lado direito o coeficiente de amortecimento. E é possível observar uma certa confusão na faixa de 80 e 60 cNm. Logo, a avaliação individual dos parâmetros modais não é suficiente para classificar dano, mas já é possível observar a variação. Eles, então, são submetidos ao algoritmo de detecção de dano, que está explicado nesse slide. Primeiro de tudo, como eu disse, os dados são dispostos num gráfico de dispersão e a condição de maior torque de aperto é selecionada como a condição saudável. Essa condição saudável, então, 50% dos dados são randomicamente selecionados como condição de treinamento e os outros 50% são utilizados como teste. Os dados de treinamento são transformados no parâmetro beta, que vai virar o valor limite aqui, e os 50% de teste são comparados a esse valor limite para descobrir se a própria condição saudável está saudável se comparada ao valor limite, que vai resultar nos pontos azuis do gráfico. Depois, para condições desconhecidas, também é calculada a distância quadrada de Mahalanobis do gráfico de dispersão, dessa vez entre as nuvens da condição desconhecida e o valor limite beta, e a partir disso nós podemos definir se essa condição é danificada se ela estiver acima do valor beta ou saudável se estiver abaixo do valor beta. Então aqui do lado esquerdo nós temos a disposição do gráfico de dispersão para toda a banda de frequência e do lado direito o classificador de dano feito pela distância quadrada de Mahalanobis. É possível observar que essa classificação não foi muito boa, porque o erro do tipo 1 relacionado a condições saudáveis classificadas como dano foi de aproximadamente 28,6%, e o erro do tipo 2 relacionado a condições
com dano classificadas erroneamente como condições saudáveis foi de aproximadamente 60%. Então não é um bom classificador. A hipótese para isso reside aqui no grupo D4 de 10 centinewton-metro, pois podemos observar 6 pontos isolados da nuvem maior. Esses 6 pontos correspondem a uma única montagem do sistema. Então a hipótese foi que a remontagem do sistema promove mudanças microestruturais que vão ter efeitos maiores nos parâmetros modais na vibração da viga. Então é muito mais prudente separar realizações. E foi isso que foi feito. As realizações, as remontagens foram separadas, os dados extraídos, e aqui estão dispostos os da primeira remontagem. Os dados foram adicionados de dados sintéticos através do método de Monte Carlo, seguindo uma distribuição gama dos dados, e temos os novos dados utilizados para o gráfico de dispersão. Ainda há confusão entre 80 centinewton-metro e 60 nas caixas do boxplot, porém talvez a classificação seja melhor. E é o que acontece a seguir. Do lado esquerdo, o gráfico de dispersão, novamente, nós temos nuvens muito mais coesas e independentes umas das outras, se comparadas ao da banda completa. E o classificador de dano, agora sim, realmente classifica dano e tem faixas de torque muito mais dispersas, né? Muito mais definidas. O erro do tipo 1 foi de 0% para esse classificador e o erro do tipo 2 de aproximadamente 1,8% relacionados aos dados de 60 centinewton-metro, como pode ser visto através do gráfico. Então essas duas condições se confundem muito. Outra maneira de observar a precisão do classificador é através das curvas de operação da característica do receptor. Aqui do lado esquerdo, a classificação para toda a banda de frequência, é possível observar um grande número de falsos positivos relacionados ao de detecção verdadeira. E do lado direito, na curva ROC, para uma única remontagem mais os dados de Monte Carlo, um comportamento muito mais constante de detecção do que de falsos positivos. Então, estatisticamente falando, separar as remontagens promove resultados mais confiáveis nesse sistema. Então, concluindo, os parâmetros modais lineares, sim, foram suficientes para detectar a variação do torque de aperto, e a distância quadrada de Mahalanobis foi efetiva na classificação de dano. Porém, algumas observações que devem ser feitas, algumas correções, são que esses parâmetros modais para uma banda de frequência grande não foram discerníveis. Então, seria necessário separar as remontagens do sistema. E separando as remontagens do sistema, nós criamos um outro problema, em que o modelo treinado ele só é utilizável para uma única remontagem do sistema. Isso limita muito a minha condição e demonstra que a cada manutenção de um sistema mecânico que for feita, o sistema deve ser treinado novamente, o que gasta muito tempo em termos de sistemas de produção. Para resolver esses problemas, seria necessário um classificador de dano mais robusto, então, que conseguisse classificar as condições diferentes, mesmo tendo aquela variação nos parâmetros modais com efeito de remontagem. Esse problema foi solucionado através de um outro trabalho do nosso laboratório, em que foi feita a mistura gaussiana, e através disso foi possível determinar a saúde do sistema, mesmo com essa confusão entre os dados de remontagem diferentes. Porém, apesar desse problema ter sido resolvido, há o interesse de incluir um novo indicador de dano que nos vai proporcionar novos trabalhos no futuro, que é o efeito de esterese, como eu havia dito no começo. A energia dissipada pelo laço de esterese seria uma nova indicadora de dano,
porque ela é característica de cada tipo de vibração e varia junto com o torque de aperto também. E, além disso, essa energia dissipada poderia ser utilizada na otimização de sistemas, para identificar o torque de aperto ideal para cada condição estrutural que promoveria a melhor dissipação de energia através da junção parafusada no sistema. Então, isso seria muito importante para prevenir falhas no sistema e, de alguma forma, minimizar esse efeito da vibração. Gostaria de agradecer então ao CNPq e à FAPESP pelo financiamento do nosso trabalho nos processos listados a seguir e também agradecer a atenção de todos por essa apresentação.